Estamos aqui mais uma tarde na Ponte de Ferro. Olha o profeta, não se esqueça do profeta não. O profeta tem uma missão como todos os crentes têm. Então essa responsabilidade ela não é só minha não, é de todos. Jesus globalizou, indo por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então essa missão, essa responsabilidade é de todo crente. Oxalá que todos os que tivessem tempo, em vez de estar em casa, assistindo um jogo de futebol, assistindo um filme, entre outras coisas, na rede social, a rua pregar, o mundo está precisando de ouvir a sua palavra. O mundo está com fome. Estamos passando em momentos difíceis, onde pessoas estão morrendo. Todavia morreram, mas hoje a quantidade é maior. Sem Cristo, sem paz, e sem ouvir da sua boca que Jesus ama ele, que Jesus perdoa e transforma ele. Portanto, meu amigo, tire essa timidez, essa vergonha. Jesus disse: aquele que se vergonhar de mim perante os homens, eu me envergonharei dele perante o Pai. Não tenha vergonha não de ser um crente não. Não tenha vergonha de protestar as coisas erradas não, na luz da palavra de Deus. Se você condena uma coisa na luz da palavra de Deus, você não está se metendo na vida particular de ninguém. E não tenha medo não, porque se nós perdermos a nossa vida dentro dessa condição, como Pedro ele apresenta, se alguém for caluniado, perseguido, maltratado, até mesmo chegar a perder a vida, por a causa e por o amor de Cristo, não perdeu nada não, pelo contrário. Ele vai ser recompensado, ele vai ter a vida dele de volta. Mas se você se mete em questão alheia, aí meu amigo, a Bíblia diz que você puxa um petigu, um cão pela orelha. Mas fale a Bíblia, condene mesmo o adultério, a violência, na luz da palavra de Deus, com amor. Mas pregue a verdade. O mundo está aí de mal a pior. O que é que nós esperamos mais desse mundo? O que é que a igreja espera mais desse mundo? É estarmos centralizados em um culto social. Não, meu irmão, desperte, tu que dorme, diz a Bíblia. Desperte, meus irmãos. O diabo está tirando aproveito, o anticristo quer isso mesmo. Nós temos que despertar para trazermos essa verdade ao mundo, como João Batista, ele pregou. Como Estevão pregou. Estevão foi apedrejado, João Batista foi o primeiro que perdeu a cabeça. Depois dele foi Jesus. E depois de Yeshua foram os apóstolos. Foram a igreja assassinada, levado para a arena, crucificado, comido pelos leões, pelas leoas. Mas permaneceram guardando a fé. Guarda a sua fé. Não perca ela não. Não se fique acomodado com as coisas deste mundo não. O que o diabo quer isso mesmo. Eu tenho uma experiência na minha vida há muitas décadas, crente, mas eu gostava de assistir muito filme, não pornô, nunca gostei, nem quando não era crente. Eu assistia filme, principalmente de zumbi, entre outros. Eu era fascinado por filme. E Deus disse a mim que eu tinha que abandonar isso. E eu não levei a sério. Passei muitos anos como crente, e até cheguei até a ser diácono, mas ainda assistia filme. Separando, não era pornô, mas era filme. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Deus me revelou. Eu e meu irmão dentro de uma cova. Nós fomos fazer um serviço em casa, já não era a mesma, era outra que eu tinha comprado. E a minha fossa explodiu, com eu e meu irmão em cima dela. Deus me tirou da cova como ele me revelou e meu irmão foi embora. É bom obedecer a Deus. Tem pessoas que dizem a mim que não é nada demais assistir filme não, meu irmão. É um filme assim, é um filme científico, é um filme romântico. Mas o que é que nós temos a ver com o mundo? Eu estou separando as coisas. Eu não estou dizendo que você não vai deixar de assistir aquele bom filme, né? Gospel, que tenha história, que tenha realmente conteúdo que vai lhe alimentar. Estou falando daquele filme de guerra, de terror, de zumbi. Não, abandone essas coisas. De sexo, abandone essas coisas. Medite mais na palavra de Deus, que o que foi a orientação, a exortação que Deus deu para Josué.
medita no livro dessa lei, dia e noite. Veja bem, medite no livro da lei, dia e noite. Para que ele fosse tanto próspero, ele como o povo. Quando nós deixamos de examinar, de ler a Bíblia, de ter aquele bom costume de cantar um hino, aí nós vai perdendo, vamos ficando fracos, vamos desfalecendo, vamos ficando um crente monótono, um crente morto, um crente sem unção. Aí Paulo exalta, Paulo orienta que nós devemos ser um crente fervoroso no Espírito. Leia a Bíblia, continue lendo a Bíblia, repudie essas coisas. Não deixe de cantar um hino em casa ou dois. A pessoa diz, vamos cantar 20, 30 anos. Não, um hino, dois que você cantar. Em gratidão a Deus. Pegue a harpa. Não fique somente ligando a sua computador, notebook, seja lá o que for, para escutar somente hinos, não. Mas o verdadeiro hino que você deve exaltar o nome de Deus não é ouvi-lo, não é você cantar. Que a Bíblia diz que são frutos do nosso lábio. Por que eu estou dando uma palavra assim? Que estamos chegando nos fins dos tempos. O princípio de Deus, né? Estamos chegando aos fins dos tempos. O princípio de dores está caminhando para o fim dos tempos. Não devemos despertar. Lá em Apocalipse, Jesus que revela a João Evangelista na ilha de Pátimos e mostra a ele as condições das 7 igrejas da Ásia Menor. Então devemos ter cuidado. Onde a igreja que ele achou em uma condição que agradara a ele foi a Filadélfia. Mas ele, quando ele encontrou a igreja que o crente era frio, então ele disse, eu vou vomitar o jeito da minha boca. Não seja um crente frio, não. Aliás, fazendo uma retificação, morno. Porque há 3 tipos de crente e há 3 tipos de condição que muitas vezes o crente se encontra. Um morno, outro frio e outro quente. Mas oxalá que sejamos quente ou frio, mas não morno. Despertamos, porque Jesus está voltando. É sério. Devemos, na primeira igreja que Paulo, ele fala, exorta, que ele voltasse para o primeiro amor, e nós devemos voltar para o primeiro amor. Chorar com os que choram, diz Paulo, e se alegrar com os que se alegra. Devemos sentir a dor nossos irmãos, Não estou falando do preguiçoso, mas quando ele precisar de uma feira básica, quando ele precisar de um sapato, de uma veste, pagar uma luz, uma água, muitas vezes não tem condição. E Paulo diz assim, olha, não escreva a uma viúva, ele dá idade. Agora observe uma coisa, se ela tiver a família que tenha condição, não encarregue aquele peso para a igreja não, mas para a família dela. Se você observar aquela pessoa que tem uma família de boas condições, não é um salário mínimo não, que não dá para nada não. Leve para a família dela, ajudar ela. Agora se a família não quiser ajudar de maneira nenhuma, ajuda. Porque Jesus disse o quê? Que nós deveríamos depositar a nossa riqueza onde? No Banco do Brasil, no Bandep, no Bradesco, no Itaú, na Caixa Econômica não. Depositar a vossa riqueza nos céus, onde nem a traça nem o ladrão. E como é que se deposita uma riqueza no céu? Ele já apontou para o descamisado, o descaso de família, aquele que não tem uma moradia, aquele que não tem o que comer, não tem o que vestir. Invista nele, ajude seu irmão. Para isso nós temos a mente de Cristo, para isso nós temos diácono da igreja para saber quem é a pessoa. E Paulo repudia o cara que não quer trabalhar. O cara que Paulo viu nessa situação, quando ele está se despedindo da igreja, ele disse que não cobiçai de ninguém nem ouro nem prata. Ele disse, olha meus irmãos, o que eu precisava para mim, meus companheiros de ministério, o meu lado profissional me fornecia. Eu usava minhas mãos, eu usava o meu lado profissional. Então tem muitas pessoas, meu irmão, que não quer trabalhar, aí quer se aproveitar da bondade dos irmãos, da bondade da igreja. Aí começa agora, não é bem-vindo, não é aceito, ninguém ajuda, começa a falar mal da igreja. Mas procure ver se ele é um cara que sai de manhã,
para procurar emprego. Eu saía quando era solteiro para procurar emprego, eu e Regildo, a pé. E quando nós voltávamos com fome, com sede, nós entrávamos num cemitério, ou de Santa Amaro ou de Casa Amarela. E ali nós íamos comer jambo. Ao invés de ele subir, ao invés de cair em cima da cova, nós lavávamos e comíamos, era o nosso almoço. Na casa dele, a mãe dele não dava a ele, em casa é porque não tinha. E nós comíamos muito jambo do cemitério. Mas nós saíamos para procurar emprego a pé. Então, meus irmãos, devemos ter cuidado, ter muitos aproveitadores. É o dever de nós ajudarmos o pobre, o necessitado mas é preguiçoso, meu irmão, está fora dentro desse conceito. Conceito de quê? Que conceito é esse, irmão? Dele ser beneficiado pela igreja. De você visar ele como uma pessoa necessitada, que está realmente precisando de ajudá-lo. Então, devemos ter cuidado. Esse conceito que Paulo fala está se referindo ao cara que é preguiçoso, que não quer trabalhar. Esse aí, ele está fora desse ministério social. É que Deus nos ajude. Vamos virar a câmera agora para o lado do pecador. Deus ajuda a igreja. Estamos hoje, na verdade, vivendo uma verdadeira apostasia. É o que se vende. Não pode. Jesus disse que pode pegar um odre, colocar um vinho e por aí. Não se pode colocar uma peneira no sol, porque não vai de maneira alguma interferir nos raios solares, não. Então devemos despertar para a realidade. Essa aqui é a realidade. Culto social. Culto voltado para o rudimento deste mundo. Se chama secularismo. Não é instrução, não. É uma palavra de despertamento. Não vou entrar aqui em muito detalhe não, porque eu vim para pregar. É só uma palavra de despertamento que nós precisamos. Qual é a moral, irmão, do que você está aí trazendo nesta tarde para a igreja? É que você desperte, pregue um evangelho verdadeiro, que conscientiza, que liberta o homem do pecado, da escravidão, da imoralidade, da depravação, do prazer de matar, do prazer de roubar, de explorar, de mentir, de falsificar, de fazer apologia à ideologia de gênero. Então estamos com essa missão de pregar a verdade do Evangelho, porque Jesus disse o seguinte: eu sou a verdade. E sem a verdade, meu amigo, você jamais poderá chegar lá no céu. Porque é a verdade que transforma, é a verdade que liberta. É a verdade que faz com que o homem se torne uma nova criatura. E as coisas, a Bíblia diz, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não vamos deixar nem o diabo, nem Satanás rir da nossa cara, não. Gozar da nossa comunidade, não. Jesus nos deu armas poderosas, capaz de neutralizar toda ação maléfica contra a igreja. Ele disse que o inferno se levantaria, mas não prevaleceria. E nós temos que usar essas armas. E quais são as nossas armas? Nós sabemos que é a espada, que é o escudo, que é o capacete, é verdade, que é a couraça, que é a sandália, que é a fé. Agora, para você usar tudo isso, você tem que repudiar este mundo, tudo que ele oferece. Você deve se tornar um verdadeiro cristão, nascido de Deus, do homem de fé. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não sou o cara, não sou melhor do que ninguém, não sou bom pregador, não sou um bom orador. Mas que o Espírito Santo colocar na minha boca, eu direi. Sou muito discriminado, odiado, porque eu uso um verbo popular, um verbo que diferencia do verbo do mundo. O verbo do mundo é podre, nojento. O meu não. O meu tem respaldo científico e não é moral. Vamos lá, vamos pregar para as pessoas que estão, vai nos assistir. Então, meu amigo,
chama de uma frase aqui. Na Ponte de Ferro, sábado, parece que é dia 4. Trazendo mais uma palavra rápida. Uma breve introdução. Nós sabemos que as pessoas hoje já não dão muito atenção. E sábado, quando chega esse horário assim, vai diminuindo mais a circulação das pessoas. Diminui os carros, diminui as pessoas. Mas mesmo assim, ligeiro tempo, eu vou dar uma saudação aqui. Eu não venho para a cidade, não é para passear não. Eu venho para a cidade, eu venho com o objetivo de pregar a palavra de Deus. Quando eu não aceito, discriminado, eu tenho esse amor, tenho essa obrigação, tanto eu como a igreja, de pregar essa palavra. Se o diabo pudesse, ele já tinha me desovado. Se o diabo pudesse, já tinha me colocado num caldeirão de óleo. Ah, matinha, que essas matinhas que você vê o cara desova, dava uma cobra, dança o cara lá. Quantas tentativas essa semana já não fizeram para me matar. Mas Deus toda vez tem enviado o seu anjo para me livrar, para me guardar. Eu só estou aqui porque Deus disse. Pode estar certo disso. É por isso que pegaram no meu canal aí a minha visualização, ó aí. Tiveram ela como discurso de ódio, porque eu falo a verdade, um evangelho que transforma, um evangelho puro, um evangelho sem argumenteio, um evangelho sem uma prevaricação, aquele evangelho que Paulo disse que ninguém traga outro a não ser aquele que ele tinha pregado. Então o meu evangelho é o que Paulo prega, sem ofender a dignidade, sem ofender a moral e a ninguém, mas com amor. Quem prega a verdade é porque tem amor às almas. Quem prega a verdade é que quer que a pessoa, espera que a pessoa se arrependa, espera que a pessoa saia desse mundo de horror. Agora, quando você não prega a verdade, é que você está contribuindo para o cara ir para o inferno, para o cara ir para o Lago de Fogo. Mas quem prega a verdade sofre, é perseguido. Como Paulo fala, meu irmão, não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Então esse amor que eu tenho é de pegar a palavra de Deus, discriminado, odiado. Onde eu chego, as pessoas tudo me olhando, de longe, de perto, me encarando. É assim mesmo, aqui pra mim no Brasil, o estado de Pernambuco se tornou uma China. Não pensar você que eu estou aqui no mar de rosa não. Porque eu tenho aqui esse amor de pregar a palavra de Deus com verdade. Mas eu quero te dizer uma coisa, Satanás. Tu já perdeu, tu investe, tu luta, mas Yeshua, eu já coroei ele na revelação. Tu já perdeu. Eu já te vi uma vez, abertamente assim, já te disse que tu já tinha perdido. Tu é insistente porque tu é o tentador. Mas aquele que está comigo é maior do que tu porque te derrotou. Fica humilhado debaixo dos pés dele. Por isso que a sociedade vive nessa situação hoje, de calamidade. Uma sociedade hoje que tem mais prazer nas coisas desse mundo, porque estão com o seu coração para os prazeres que esse mundo oferece. Esse mundo é um mundo que ele foi amaldiçoado por Deus. Lá no Éden, quando o homem era pecado, ele desobedeceu a Deus. E Deus agora vendo que o caos havia se estabelecido no coração do ser humano por meio da sua desobediência. O homem agora, a partir daquele momento agora, ele perderia a comunhão com Deus. O homem, a partir daquele momento por diante, ele perderia agora a sensibilidade. Ele passaria a ser mortal. Ele passaria agora a ser um ser totalmente desprovido da graça, da comunhão, não queria mais saber mais de Deus. O homem desprezou agora a diretriz de Deus. A partir do momento que ele decide de comer um fruto proibido, ia proporcionar essa liberdade, entre aspas, que ia proporcionar todo tipo de sofrimento, de miséria
de imoralidade, de depravação, de violência, de impureza, de injustiça, de prevaricação, de corrupção. Mas para a vergonha de Satanás, quando ele agora seduz, quando ele agora orienta a Eva a pecar, dizendo que Deus não falava a sério, Eva caiu na dele, no engano, no engodo dele. E Eva agora passa a comer aquele fruto. E quando Eva come, Adão vai se aproximando. Aí ela lança a mão, Adão também come voluntariamente. Dentro dessa condição, dessa perversão, Deus vem agora e amaldiçoa o homem. E Deus disse agora, Adão, tu és pó e para o pó tu tornarás. E maldito é a terra por tua causa. Então tudo hoje que nós estamos enfrentando, tudo hoje que nós estamos assistindo, vendo, passando, o único culpado é o ser humano. O diabo certamente ele se alegrou por ele ter agora separado aquela primeira família da comunhão de Deus. Mas para sua vergonha, Deus, com antemão, já havia preparado um cordeiro pascual para resolver aquela situação em que o homem se encontrava. Uma situação que ele não podia mais se relacionar com Deus. Uma situação que ele agora não ouviria mais a voz de Deus orientando a ele o que ele deveria ou não fazer. Mas eu acredito que toda a orientação antes do pecado que Deus deu a Adão foi o suficiente para Adão saber discernir o lado esquerdo e o lado direito. Por isso que Deus agora lança essa culpa no homem. O homem foi o culpado e continua sendo o culpado de toda a miséria, de toda a desgraça que vem acontecendo no planeta. Certamente o homem não quer aceitar, ignora. Que nós somos os últimos culpados de toda essa miséria que vem acontecendo no planeta. A Bíblia diz que a terra ela geme com dores de parto. Sabe por que a terra geme com dores de parto? Porque Deus não criou a terra. Para proporcionar sofrimento na raça humana, como por exemplo tsunami, terremoto, tornado, ciclone. A terra foi criada para produzir, para o homem sobreviver. Aí hoje a terra ela chega com dores de parto porque há tanta violência, há tanta imoralidade, depravação, tantos corpos. E dentro da maldição que Deus lança sobre o homem agora, ele voltaria para o mesmo lugar da onde Deus criou ele, foi do pó da terra. Mas o homem na sua ignorância, o homem, quando ele perde a sua inocência, a sua pureza, ele passa agora a se tornar um ser destrutivo, um ser ateu, materialista. E passa a não acreditar na existência, e passa a não acreditar que acima desse céu azul existe um supremo, um Deus, um Criador, que não dorme, que todas as coisas estão parentes, que estão lá da sua presença, nada pode se esconder diante dos seus olhos. Então o que levou a essa inimizade entre Deus e o homem? O que levou a essa amizade entre o homem e o diabo? Foi a sua desobediência, a sua prevaricação. Foi o homem não querer levar a Deus a sério. Dentro da sua escolha, dentro da sua opção, é que nós hoje estamos sofrendo. É que hoje nós estamos vendo, meu amigo, os valores revertidos. Onde o homem foi criado para enaltecer, aonde o homem foi criado para honrar, glorificar, repudiar todo tipo
de instrução ou de orientação ou de assédio por meio do diabo, porque o diabo já existia. Mas pelo contrário, o diabo agora veio, conquistou o coração de Eva. Eva agora conquista, era o único meio de Adão pecar, seria a sua mulher. E Adão comeu daquele fruto voluntariamente. E o que aconteceu, o que vem acontecendo hoje? É pai matando filho, é filho matando pai. Isso após o pecado. É o marido matando a mulher. É os valores revertidos, meu amigo. É guerra. É que o nome é fome. É injustiça. Os homens da sua loucura agora procuraram agora criar deuses estranhos. Os homens na sua loucura agora procuraram agora adorar um Deus criado pela sua imaginação. Um Deus que tinha 2 pés, 2 braços, 2 olhos, 2 ouvidos. Que não andava, que não apalpava, que não ouvia, que não ouvia, que não via, que não falava. Mas o homem estava tão alienado de Deus. O homem estava tão focado na sua escolha que ele ignorava a instrução, ele ignorou a existência de Deus. Ele passou agora a ser um ser destrutivo, a destruir a fauna e a flora, a destruir a criação divina. O homem perde a sua natureza humana, o homem perde agora a sua pureza. E quando o homem perde a sua natureza humana, o homem agora passa a amar a violência. O homem tem prazer em matar, o homem tem prazer em derramar sangue, o homem tem prazer em tirar a vida do próximo, o homem mata outro por qualquer motivo, porque ele perdeu a inocência, ele perdeu a pureza, ele perdeu o temor a Deus, não quer mais saber de Deus, expulsar, excluir o Deus da sua vida, da sua família e da sua sociedade. Agora eu quero te dizer uma coisa. Qual foi o benefício que dentro da transgressão do homem, lá no Éden, proporcionou para a nossa sociedade? Observe que Adão e Eva, ele vivia em harmonia com Deus, ele vivia em harmonia com os animais, ele vivia em harmonia com a sua família. Mas quando o homem pecou, o homem se tornou agora uma pessoa insana, um ser insano. Ele foi atingido automaticamente pelo pecado. A sua desobediência levou ele à loucura. O seu pecado levou ele agora a perder o temor a Deus. O seu pecado, a sua escolha levou ele a amar as coisas desse mundo. O seu pecado, a sua desobediência levou ele a ignorar a advertência de Deus. Ele não quer mais saber mais de Deus. Ele tem um coração totalmente obstinado, ele tem um coração voltado para as coisas desse mundo. Ele tem um coração que tem prazer em matar, espartejar e arrancar a cabeça. Ele tem um prazer em matar a sua companheira. O pecado de Adão levou o homem à corrupção. O pecado de Adão levou o homem a ele se tornar um infrator. O pecado de Adão levou o homem a não ter mais compromisso com Deus, mais compromisso com a Constituição, mais compromisso com as leis. O homem se tornar o quê? Na minha colocação, um bicho. Já dizia o cantor, o saudoso cantor Bezerra da Silva, você com a arma na mão é um bicho feroz. O homem sem Deus, meu amigo, não é nada. O homem sem Deus ele não tem prazer, ele não tem alegria, ele não gosta de harmonia, ele não tem paz. O homem com Deus, ele não sabe o que é uma harmonia. O homem sem Deus, ele não sabe o que é paz. O homem com Deus, para quando ele quer sentir paz e harmonia e felicidade e alegria, ele tem que fumar uma maconha, ele tem que tirar uma pedra. Quando o cara quer se sentir bem,
ele tem que cheirar uma cocaína. Quando o cara quer se sentir bem, quem gosta, vai vestir uma saia, um cuecão de couro. O cara quando quer se sentir bem, ele começa agora a derramar sangue. E a Bíblia diz que tais pessoas, ele só dorme quando ele derrama sangue. Agora eu digo a você, sabe quem é que gosta disso? É o diabo. O diabo é o inimigo do homem, o diabo é o inimigo da criação do homem, de Deus. O diabo não tem prazer de ver o cara alegre, o diabo não tem prazer de ver o cara em harmonia com a sua esposa, com os seus filhos. O diabo não tem prazer de ver o cara em harmonia com a sua família. O diabo não quer ver você bem, o diabo não quer ver você agradecendo e você honrando a Deus e a sua família. O que o diabo quer ver? É você no motel, é você adulterando, é você matando, é você roubando. O que é que o diabo tem prazer? É ver você vestir uma saia, um cuecão de couro. O que é que o diabo tem prazer? É ver você cego, é ver você numa cadeira de roda, é ver você confinado no hospital de um câncer, é ver você confinado numa cadeira de roda, é ver você confinado numa cama, é ver você estirado no meio da rua, crivado de bala de arma branca debaixo do ônibus. O prazer do diabo é ver você na miséria. O prazer do diabo é ver você, meu amigo, todavia nessa condição em que você se encontra. O diabo não quer que essa palavra chegue a seus ouvidos, porque há uma grande guerra, há uma grande movimentação na área espiritual. Nesse momento, para que essa palavra ela não seja pregada, não seja falada aqui, para o bem da sociedade, para o bem da família. O diabo está numa forma que nós não podemos contemplar. Ódio com ódio irado, porque ele é o inimigo da palavra de Deus, ele é o inimigo da igreja, ele é o inimigo daquele que traz o evangelho, que prega o evangelho, ele é o inimigo daquele que usa a palavra de Deus para condenar o adultério, para condenar o sexo anal e oral, para condenar aquele homem que tem prazer, que gosta de vestir uma saiazinha, um cuecão de couro, um fio dental. O diabo tem raiva quando você usa a palavra de Deus, porque Jesus disse assim, olha, eu vim para este mundo não para condenar o homem. Jesus não veio aqui para entrar na sua vida particular. Jesus não veio aqui por meio da sua palavra, por meio da igreja, para entrar na sua vida. Mas ele veio entrar na sua vida num lado totalmente diferente. Por meio da verdade, como aquele superintendente da rainha de Candara. Ele vinha lendo a Bíblia, mas ele não entendia o que ele lia. Foi preciso o Espírito Santo pegar Felipe. Felipe levou, o Espírito Santo de Deus levou Felipe aonde estava aquele eunuco. E Felipe perguntou a ele, você entende o que ele é? Ele disse, como posso eu entender? Se não tem alguém que me ensine, como pode entender você a verdade? Como você pode ser liberto por essa verdade se não tiver alguém que fale a você, que diga a você a verdade, para que você possa se tornar um verdadeiro filho de Deus por adoção? Você tem que repudiar o adultério, a violência, o prazer de matar, o prazer de esquartejar, o prazer de quem gosta de vestir uma saia, o prazer de quem gosta de vestir um cuecão de couro, o prazer de quem gosta de ficar de quatro e ser penetrado por outro homem, o prazer daquele cara que gosta de beijar a língua do outro bigodudo, de lamber a língua um do outro. Qual é a ideologia pelo carnaval do nosso presidente? É de acabar com a família tradicional. Não estou nada contra o nosso presidente. Mas eu tenho que usar aqui a palavra de Deus na sua manifestação pelo carnaval, a família tradicional que nós conhecemos, que eu conheço no meu pouco conhecimento, é o homem, a mulher e os filhos. E acabando com essa família tradicional que está querendo introduzir para o povo, que você não deve se casar com uma mulher não, que você não deve ter filhos. Não, você deve adotar, você deve se deitar e se casar com outro homem, você deve vestir um cuecão de couro, você deve vestir uma saia, você deve botar um pênis na boca e no ânus. Quando o cara diz e se manifesta querendo acabar com a família tradicional, ele está querendo dizer que você tem que ser um cuecão de couro, um pique-bicha como usa Tom Cavalcante. Querendo acabar com a nossa sociedade, querendo acabar com o nosso país, querendo acabar com a dignidade, com a pureza, com a moral, com a família.
E o cara ficar calado, bater palma, aplaudir um elemento que quer acabar com a família, com a moral, com a pureza, com a dignidade, com o caráter do homem. Quem aplaude a ele, eu quero que goste de dar o canecão de couro. Quem aplaude essa ideologia. É por isso que estão matando muitas mulheres. Pecado, meu amigo, cada dia mais vai separando o homem de Deus. O pecado cada dia mais, quando o homem vai tendo prazer nele, ele vai desacreditando, ele não vai mais querendo, ele vai agora rejeitando o perdão, a graça, a oportunidade que Deus lhe dá para que você reconheça que é um pecador, para que você reconheça que existe um grande tribunal de Cristo, que um dia está reservado para a condenação divina, comparecer perante Ele, e todos nós iremos prestar conta de tudo que nós realizamos e fizemos aqui na terra. Lá, não há 2 meses e 2 medidas não. Aqui você pode constituir um advogado ao trabalho dele e você mentir e sair daquela situação. Às vezes você não precisa nem mentir, às vezes a pessoa quer. A juíza, ela estipular um valor e você sair pela sala de custódia. Eu quero te dizer que aqui também tem a sala de custódia de Jesus. Essa sala de custódia do homem é uma sala que só visa dinheiro. A sala de custódia do homem, ela solta quem quer que seja. Um assaltante, um traficante, um ladrão, um assassino. Mas a sala de custódia de Jesus, quando ele solta um traficante, quando ele solta um ladrão, um assassino, essa pessoa não vai trazer nenhum vestígio do seu passado, não vai trazer, não vai proporcionar nenhum elemento que venha causar em você o terror e o cuidado e o medo, não. A dos homens sim. O homem transformado em Cristo, o homem que nasceu em Cristo, ele deixa de matar, deixa de roubar, ele deixa de vestir um pecão de couro, ele deixa de vestir uma saia, ele deixa de lamber a língua do outro bigodudo, ele deixa de matar a mulher, ele deixa de matar os filhos, o filho deixa de matar o pai. É uma sociedade totalmente diferenciada dessa sociedade propícia, onde os valores estão revertidos, onde a verdade é tido como mentira e a mentira é tido como verdade. Onde como cidadão é tido como ladrão, bandido, e onde o bandido é tido como cidadão. Está vendo aí? O cumprimento da Escritura, no capítulo 24 de São Mateus, essa guerra aí, que morreram muitas pessoas. E ela tem mexido com a economia do mundial. Os homens já falam na Terceira Guerra Mundial, mas a Terceira Guerra Mundial só poderá acontecer com a ordem lá do céu. A Bíblia diz que todos os projetos vêm do homem, mas o velho é dito que não instigem de Deus. Se não fosse a intervenção de Deus, já teríamos uma Terceira Guerra Mundial. Mas tem que ter o cumprimento da palavra de Deus. Jesus disse que passa-se o céu e a terra, mas a palavra dele tem que se cumprir. Letra por letra. Amigo, o que é que nós esperamos mais desse mundo? Nós fomos confinados à morte, a sentença do pecado do homem. O homem, Deus agora condena o homem à morte física e à morte eterna. E nós não sabemos qual é o dia que nós iremos partir daqui. Ou na sua velhice, ou na sua juventude, na sua mocidade, pelos caminhos, pelas suas escolhas. Mas o prazer de Deus por meio de Yeshua, por meio do Cordeiro dele, a Bíblia diz que ele veio para este mundo para trazer salvação, para trazer o perdão. Por meio de Yeshua, ele veio reconciliar o mundo com ele. Por meio de Yeshua, ele veio perdoar o ser humano. Está lançado o convite, está lançado o perdão. Todo aquele que se converter, todo aquele que passar a odiar, repudiar os prazeres desse mundo, ele será bem-vindo lá no céu, ele será reconhecido diante de Deus, diante do Filho, diante do Espírito Santo, diante dos 24 nações e diante dos inúmeros anjos. Tô correndo aí pra gente
Eu não digo de tudo, porque certo anjo perguntou ao Senhor, onde viu uma grande multidão, quem são esses? Eles disseram, foi aqueles que vieram da grande tribulação. Esse mundo não tem nada para nos oferecer, a riqueza, o dinheiro, a luxúria, a prevaricação, o adultério, a fornicação, o cara que se torna efeminado, sodomita, roubador, mentiroso, explorador. O fim dele é a morte eterna. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Uma coisa que me chama a atenção é que Jesus disse assim, como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Os homens naquela época eram grandes pecadores diante de Deus, não queriam saber de Deus. Violentos, grandes pecadores, bebiam sangue, comia carne humana. Era injusto, onde que prevalecia eram os mais fortes. A corrupção era geral, a maldade se multiplicava, o terror se reproduzia naquela primeira geração, onde o coração dos seres humanos estava voltado para ela. Não havia nenhuma dificuldade, nenhum empecilho para a reprodução da violência, da imoralidade, da depravação. Não havia nada que pudesse inibir, nada que pudesse interferir no aumento da imoralidade, da depravação. Não havia, não. O cara, quanto mais ele bebia sangue humano, quanto mais ele comia carne humana, é que ele tinha mais vontade de comer carne humana, é que ele tinha mais vontade de beber sangue humano, é que ele tinha mais vontade de pegar criança e oferecer a um Deus que nunca existiu, só na imaginação dele. Nessa geração, que é a quarta geração, não há muita diferença, não. Agora há pouco lá em São Paulo, a polícia fechou um grande galpão que estava vendendo, reproduzindo o quê? Carne humana. Quantos galpões tem por aí que você sabe? Que estava reproduzindo carne humana e nós não sabemos. Sabe o que é isso, meu amigo? Que o culpado é o homem. E tudo isso que vem acontecendo em nossa sociedade, enquanto o homem não mudar, assim como mudou o rei da Síria, quando Deus manda Jonas ir lá, e Jonas vai lá e começa agora a condenar, pelo que Deus havia ordenado a ele, ele falou, e quando o rei da Síria soube que ali se tratava de um profeta hebreu, ele temeu, ele teve medo, porque ele já sabia que o Deus dos hebreus era aquele que havia aberto o mar vermelho, era aquele que havia matado todo o exército do Egito, é aquele que abriu o rio do Jordão, é aquele que derrubou a muralha de Jericó. Quando o rei tomou conhecimento de quem se tratava de um profeta, aonde o Senaqueribe perdeu todo o seu exército por ele desafiar a Deus. Eu quero te dizer uma coisa, estando você nessa condição, Deus ainda espera por você, Deus não desiste do elemento humano não. O objetivo de Deus por Deus é sua, é que você se arrependa, é que você abra o seu coração, é que você deixe morar na sua vida, Ele quer entrar na sua vida, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer tirar você do abismo, Ele quer tirar você desse prazer, dessa vontade que você tem de tirar a sua vida, de se suicidar, pela sua questão socioeconômica, ou pelo seu relacionamento entre marido e mulher. Esse é o trabalho do diabo. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, é mentiroso, ele veio para matar, ele veio para o quê? Para roubar, ele veio para destruir. Ele é um acusador, é o contrário de Cristo. Cristo veio para quê? Para nos dar paz, para nos transformar, para nos perdoar, para nos tornarmos filhos por adoção. Ele nos promete um novo céu, uma nova terra. Nessa nova terra não haverá casa funerária, nessa nova terra não haverá cemitério, nessa nova terra não haverá ML, nessa nova terra não haverá assassinato, nessa nova terra não haverá
derramamento de sangue. Nessa nova terra não haverá tráfico de órgãos, tráfico humano, tráfico de droga. Nessa nova terra o cara não matará por causa de 10, nem 20, nem 30 reais, não. Nessa nova terra o cara não mata mais pai de família. Nessa nova terra o cara não mata mais mulher grávida. Nessa nova terra o cara não faz mais assassina. Nessa nova terra não tem cego, não tem cadeirante. Nessa nova terra não haverá hospital. Nessa nova terra não haverá guerra, tsunami, terremoto. Nessa nova terra não haverá inundações, incêndios. Nessa nova terra você não será mais injustiçado. Nessa nova terra você não terá mais medo de sair de casa. Nessa nova terra você não será tragado pelo ônibus. Nessa nova terra você não vai encontrar nenhum cadeirante no meio da rua. Nessa nova terra você não vai encontrar nenhum corpo, o cara que foi infartado. Nessa nova terra você não vai encontrar o cara que teve um derrame, que deformou o seu corpo físico. Nessa nova terra você não vai chorar, você não vai sentir mais dor. Nessa nova terra você vai ter paz, alegria, harmonia. Você não vai dormir preocupado com o dia da manhã, com o aluguel que você deve, com a conta de luz que está 2, 3, 4 para pagar, com a conta de água que você não pode pagar, que está ali amontoada. Você não vai se preocupar com os seus filhos, com as suas filhas, porque os seus filhos e suas filhas não vão ser mais assassinadas, molestadas, a sua filha não vai ser mais assediada, a sua filha não vai perder mais a vida, você não vai perder a sua vida debaixo de um ônibus, ou com uma arma de fogo, ou com uma arma branca. Nessa nova terra não haverá espaço para o anticristo, para o falso profeta. Nessa nova terra não haverá espaço para Satanás, o mentiroso, o pai da mentira, o enganador, o acusador. É mentiroso, é um derrotado, um fracassado. Jesus Cristo na cruz do Calvário derrotou ele, tirou o peso, o jugo, a manipulação que ele manipulava a terra. Enquanto Jesus Cristo não tinha morrido da cruz ressuscitado, ele manipulava o homem, ele fazia o homem de cavalo. O homem não tinha como subir e sair dessa situação, mas Jesus veio e derrotou o diabo. Agora o homem é manipulado pelo diabo. O homem vai fazer o que quiser, vai fazer como se quiser. É opcional, é por escolha. Antes, o homem só poderia escapar no lago de fogo da condenação do juízo, se ele cumprisse a lei. E a Bíblia diz que nenhuma carne poderia se salvar, porque pela lei ninguém cumpriria, ninguém se salvaria. Por isso que Jesus veio em forma humana, cumpriu a lei, recebeu todos os nossos pecados na cruz, derrotou o diabo, tirou dele para quê? Agora dá uma oportunidade para que o homem se arrependa, para que o homem se comeu, ele seja restaurado. Por isso que Paulo fala do ministério da reconciliação. Essa reconciliação. Ela veio por todo o tempo. É ele que reconcilia o mundo. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Foi ele que morreu da cruz por nossos pecados. Foi ele que derramou o seu sangue. A Bíblia diz que no terceiro dia, quando ele estava sepultado, os apóstolos, sua mãe, tudo estava tudo chorando. Mas no terceiro dia, os guardas estava lá observando o sepulcro. Quando ele viu os anjos aparecer e removeu a pedra. E quando ele remove a pedra, aquele clarão, eles caíram. E os anjos abriram aquela grande pedra. E Jesus aparece. Aí os soldados correm agora. Em vez de eles correr para Pilatos, eles correram para os corruptos daquela época, que era o sumo sacerdote. E quando ele chega lá no sumo sacerdote, ele chega agora numa situação totalmente contrária do que ele viu da verdade. E a verdade, meu amigo, ninguém pode esconder ela, não oprimir ela. Ninguém pode pegar a verdade e colocar numa gaveta e trancar ela, não. A verdade apareceu, sabe por quê? Porque Jesus apareceu. Enquanto os soldados receberam propina para dizer que os seguidores de Yeshua tinham roubado o corpo dele da noite. Aí Jesus aparece agora, os apóstolos, no caminho de Emaú. Aí Jesus agora aparece muito. E foi notório que ele apareceu até os sumos sacerdotes, até o próprio governador ficou
eternamente, e que na verdade ele havia ressuscitado. Ele ressuscitou. A prova disso é que o Evangelho vem permanecendo. A prova disso é que lá no Sudão, na Nigéria, tem morrido milhões, tem morrido muitos cristãos, mas não tem negado a sua fé. Quantos morreram na Idade Média, na Inquisição, quantos morreram no governo romano e não negaram a sua fé, perderam a cabeça, foram queimados, foram comidos pelos leões, foram comidos pelas feras, foram crucificados, mas não perderam a sua fé. E hoje, Jesus é uma prova de que ele morreu e ressuscitou. Na Nigéria, lá no Sudão, estão matando crentes, estão cavando sepultura e botando os crentes de cabeça para baixo e pé para cima. Uma grande multidão, mas eles não negaram a fé. Foi agora há pouco. Isso não faz nem um mês, nem 15 dias. Não negaram a sua fé, não. É uma prova de que Jesus Cristo ele ressuscitou. Jesus Cristo não está mais na sepultura, não. Já tem equívoco. Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Ele ressuscitou porque ele veio buscar a sua igreja com uma promessa que ele deixou bem claro, bem garantido, que nós não ficaríamos retidos pela morte, não. Infelizmente, o mundo é como um imã. Ele atrai as pessoas para as coisas desse mundo. Agora não vai me dizer que o culpado é o diabo, não. Existe um casamento aí entre o diabo e o ser humano. Porque é condicional. Jesus disse, a Bíblia diz por meio de João, que ele veio para desfazer as obras do diabo. Você permanece nessa escravidão, você permanece nesse mundo que está condenado. Segundo Pedro, capítulo, diz que os céus e a terra que hoje nós estamos vendo está reservado para o dia do Senhor, onde esses elementos inanimados, sol, estrela, cometa, asteroide, meteorito, vão passar. Pelo fogo vai ser destruído. Esse céu, ele vai ser enrolado como um tapete, vai pegar fogo. Essa terra também vai ser destruída. Vai dar espaço agora para um novo céu, uma nova terra, onde nesse novo céu, nessa nova terra, você não vai passar por esse tipo de sofrimento, onde o sol é castigante, onde o sol promove canseira, fadiga, chance de pele. Mas na nova terra não. Não haverá tsunami, não haverá terremoto, não haverá motel, não haverá casa funerária, não haverá cemitério, não haverá injustiça. Nessa nova terra não haverá deficiente físico, nessa nova terra não haverá cadeirante, nessa nova terra não haverá mais possibilidade de você perder a sua vida, nessa nova terra não haverá mais possibilidade de você ter um infarto, ter um derrame, nessa nova terra não haverá mais possibilidade de alguém matar a sua filhinha ou seu filhinho. Nessa nova terra não haverá uma sala de custódia que vem alimentando a matança, o crime. Isso é rir para a nossa sociedade, isso é rir para nossos filhos, isso é rir até para eles mesmos, que vão ser vítimas da sua escolha. O diabo, ele é assim, ele assedia o cara. O cara, ele quer ter uma morte, mas não quer trabalhar. O cara quer ter um cordão de ouro, de prata, um relógio. O cara quer ter as novinhas. O diabo vem, vai assediar a mente dele e bota na visão dele que ele entrando na vida do crime, do tráfico. Ele vai ter uma vida boa, vai ter uma vida... Ele vai ser honrado. Ele vai ter as novinhas, uma boa moto. Aí daqui a pouco eu vi um moreno, era cheio de anel de dedo de ouro. Eu tenho tudo de ouro, cordão de ouro, relógio de ouro. Daqui a pouco o cara apareceu todo seu dinheiro. Seu anel, seu cordão, seu relógio. Aí perguntaram assim, aí, pô, sem falar o nome, cadê os teus fundinhos, cadê os dois amigos? Sabe por que eu sou odiado, eu sou perseguido? Eu sou mal interpretado porque Satanás, o pai da mentira, o enganador, ele não quer que fale essa verdade para que você venha conhecer, para que você venha entender que você está passando em um perigo, você está em uma situação irreversível, porque você tem escolhido esse caminho, mas ainda há uma solução. Um certo dia, esse cara era um traficante, cheio de ouro, morreu, perdeu tudo, mas existia um, que quando na hora da morte ele estava morrendo, o cara era traficante. Aí uma irmã chegou, tinha uma multidão fazendo selfie, e o cara estava se inspirando nos últimos momentos. Aí uma irmã, abre, a irmã entrou.
A irmã perguntou para ele, meu filho, você quer aceitar Jesus? O cara era um traficante, cheio de bala. Aí o cara olhou para a irmã e disse, irmão primal, será que Jesus me perdoa? Jesus veio para dentro do céu. A irmã olhou para o traficante assim e disse, olha, Jesus perdoou. Ele está morrendo. Aí ele disse assim, irmã, eu quero esse Jesus. Depois ele disse, eu quero esse Jesus, que foi levantar a mão e ele morreu. Deus não está olhando a sua origem. Deus não quer saber a largura, a cor, o tamanho do seu pecado, não. Ele quer que você reconheça que você é um pecador. Ele quer que você reconheça que Ele é Deus. Ele quer que você reconheça que Ele morreu para reverter a tua situação, para te perdoar, para te purificar, para te oferecer um novo nome, um novo céu, uma nova terra. Ainda há a solução. É só você querer. O Yeshua, Ele disse, eu não vim para este mundo para condenar o mundo, não. Eu vim para que o mundo tenha paz. Eu vim para que o mundo possa, que por meio de mim, se reconciliar com o Pai. Eu vim perdoar. E Jesus está com a mão estendida. A Bíblia diz que Ele não está com a mão encolhida, não. Ele está com a mão estendida, convidando, chamando ao povo ao arrependimento. Por isso que João Batista ele dizia, arrependemos e convertei-vos. Há uma necessidade para que você se torne um herdeiro de Deus, para que você se torne um filho e herdeiro, de você passar por esse crivo de arrependimento, de regeneração. Sem por isso, sem essas condições apresentadas por João Batista, jamais você poderá chegar lá. Tem que passar pelo arrependimento, tem que passar pelo novo nascimento. Novo nascimento é você abandonar as vidas velhas, deixar de matar, deixar de roubar, de adulterar, botar um pênis na boca num ano e fazer uma suruba com a sua esposa ou com a esposa dos seus amigos, e permitir quem gosta, de permitir que a sua esposa bote um dedão no ano dele, porque é uma fantasia dela que só chega ao orgasmo se ela colocar o dedão no ano do cara. Você tem que abandonar e repudiar, odiar teu relacionamento com o animal, com o cachorro, com a cadela, com uma vaca, com um porco, com a porca. Você tem que abandonar o sexo anal, o sexo oral, o prazer de matar, de esquartejar, o prazer de odiar. Abandone todas essas coisas, a prevaricação, o suborno, o roubo. Deixe de roubar o dinheiro público, como diz Ezequiel no capítulo 34. Se você não se arrepender, se você não deixar essas práticas, você vai prestar caro diante de Deus ainda. Há oportunidade para você. Seja você presidente, governador, prefeito, senador, deputado, vereador, seja lá quem for. Se você se arrepender, você será perdoado. O verdadeiro perdão é aquele que renuncia essas coisas e que devolve o dinheiro que roubou dos cofres públicos dos pobres e dos aposentados. Que Deus nos ajude em nome de Jesus.